Olá, você que acompanha a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, com a participação dos vereadores da Câmara Municipal, convidados especiais e, claro, tratando de assuntos de seu interesse, assuntos relevantes. Hoje temos o prazer e a honra de receber aqui o vereador Pastor Eliezer de Carvalho, com duas convidadas especiais. Hoje temos o prazer de receber aqui a nossa querida Bárbara Teodoro, que é diretora do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, e também a psicóloga Nalígia Demarque, para falarmos sobre o Setembro Amarelo. Nós estamos vivendo o mês de setembro, o Setembro Amarelo, e é um mês que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre os altos números, os altos índices de suicídio no mundo, em especial no Brasil. Infelizmente é uma realidade, por isso nós temos aqui instrumentos como, por exemplo, o CAPS, que realiza esse trabalho fantástico de acolhimento, de orientação, ajudar essas pessoas que buscam ajuda, buscam auxílio, porque o suicídio é uma coisa muito séria. E, para você ter uma noção, dados mostram que no Brasil, 14 mil casos por ano. Uma média de 38 pessoas cometem suicídio por dia no Brasil, somente no Brasil. Então, realmente é importante a gente debater esse assunto, é um assunto muito sério. Isso diz respeito também, não só à sociedade, mas principalmente os órgãos públicos, instituições que estão aqui para acolher, para entender e ajudar essas pessoas que buscam ajuda. Vereador Pastor Eliezer, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, tratando de assunto realmente relevante, que é a questão do suicídio. Estamos aí vivendo o Setembro Amarelo, um mês dedicado para conscientizar, acolher essas pessoas, entender os anseios, essa coisa essa amargura, essa mágoa que a pessoa de repente esteja vivendo, para realmente trazer ela para a sociedade novamente e, claro, fazer com que ela não cometa algo pior com a sua vida, no caso um suicídio. Seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado, Glaucio. Quero cumprimentar toda a nossa população que está nos assistindo nesse momento. Conforme eu sempre faço todos os anos, eu sou uma pessoa que valorizo muito a vida, e a vida ela é um dom de Deus, um presente que Deus nos deu, mas no caminhar desta vida nós encontramos muitas dificuldades, tribulações, e muitas vezes a gente se esquece do valor da vida, e é importante com que a gente fale, e eu como pastor também, que falo muito sobre a questão da vida, não só da vida em abundância, a vida plena aqui na Terra, mas da vida eterna, da vida espiritual. Então sempre eu procuro trazer esse tema à tona, tanto no sentido espiritual, mas no sentido profissional também. Por isso nós trouxemos aqui a Bárbara, que é a nossa diretora do CAPS. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada. Tá? A Nalígia também, que é psicóloga, que está acompanhando a Bárbara, que vai acrescentar bastante, com certeza, vai nos ajudar a dar um norte para essas pessoas que estão sofrendo, e muitas vezes não é porque a pessoa quer, porque a pessoa procura, mas são coisas que acontecem, e elas vão poder estar explicando isso, que não é culpa da pessoa, existe as saídas, as soluções, e eu tenho certeza que nós vamos poder, através desse programa, contribuir de alguma forma, nesse mês, que a gente foca aí um pouco mais sobre essa questão da valorização da vida e mostrar para as pessoas que há uma esperança, há uma saída. Com certeza, pastor. Eu queria saudar primeiramente aqui a Bárbara Teodoro, que é a diretora do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Bem-vinda, Bárbara, à TV Câmara de Tupã. Agradecer por ter atendido o nosso convite, você e também a Nalígia. Mas vamos iniciar falando um pouquinho do CAPS, como que funciona o CAPS aqui em Tupã, até para que as pessoas conheçam. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar CAPS, temos o CAPS aqui em Tupã, mas é importante saber como que ele trabalha, a rotina de vocês aqui na cidade. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer, agradeço o convite de estar aqui mostrando um pouquinho do nosso trabalho ali no CAPS. O CAPS, hoje em dia, ele é um serviço especializado nas questões de saúde mental. Então, ali nós acolhemos as pessoas que estão em grande sofrimento psíquico, que nos procuram, ou realmente os familiares que observam algum tipo de alteração comportamental, amigos, ou até mesmo a comunidade que observa esse comportamento diferenciado, um certo isolamento, vem nos procurar para ser acolhido. Ali a gente conta com profissionais psiquiátricos, e psicólogos, terapeuta ocupacional, assistente social, dentre outros, até enfermeiros, para auxiliar quando tiver necessidade de fazer alguma medicação. Perfeito. E vale destacar também que vocês, não somente no mês de setembro, mas durante todo o ano, vocês realizam ações
né, voltadas a esse auxílio, acolher essas pessoas que buscam ajuda. Sim, nós realizamos o ano todo, né, na verdade, fazendo busca ativa, visita domiciliar, e aqueles pacientes que já têm um histórico, né, nós buscamos fazer essas visitas domiciliares, fazemos ligações, contato com a família, para não deixar se perder e deixar de fazer esse tratamento, que é muito importante. Perfeito, eu também queria saudar aqui a nossa querida psicóloga, a Ana Lígia Demarque. Ana Lígia, seja bem-vinda à TV Câmara de Tupã, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria já fazer a primeira pergunta, porque isso é importante, pastor. De repente a pessoa esteja já demonstrando, né, dando sinais, e as pessoas que moram ali, estão próximas a essa pessoa, familiares, enfim, que convivem com essas pessoas, não percebem, de repente, um sinal ali, um sinal de alerta. Então é importante a gente já iniciar a sua fala, até falando algumas coisas, algumas características, alguns alertas que as pessoas podem, né, ali já detectar e, claro, ajudar, auxiliar, encaminhar. Seja bem-vindo à TV Câmara. Nós que agradecemos pelo convite. É um assunto que a gente fala de valorização da vida, mas ao mesmo tempo nós precisamos falar, né? E tomara que esse programa chegue nas casas, né, em vários lugares aí, e que a gente consiga ajudar muitas pessoas que ainda têm dúvida em buscar ajuda, né? Eu acho que, primeiramente, a gente precisa entender o que é essa campanha, né, de valorização da vida. Como é que eu valorizo a minha vida, primeiramente, né? E quem está comigo também, como que valoriza a vida, né? E, nesse sentido, as pessoas começam a dar sinais, às vezes sinais pequenininhos, né, bem pequenos, que se a gente não observar, a gente não consegue perceber. Por exemplo? O isolamento. A pessoa começa a se isolar, né, ficar mais em casa, a dificuldade dela de, às vezes, aquela rotina que ela tem começa a ficar mais dificultosa. Tem pessoas, às vezes, que vai deixando os pertences mais importantes, ela vai doando para aquelas pessoas que ela acha que é mais querida, então ela faz essa doação. Às vezes ela fica mais desleixada, não cuida mais da aparência, então é uma pessoa que você percebe que ela era mais vaidosa e ela vai deixando essa vaidade de lado, né? Ela não se cuida mais, tá sempre da mesma forma, principalmente da higiene pessoal, né? Nesse calor a gente fala, né, eu quero chegar em casa e tomar um banho. Não é importante mais para a pessoa fazer isso, né? Ela vai ficando desesperançosa, então nada ela consegue se apegar, nada tem sentido, né? Então, vai virando essa desconstrução da vida dela. As atividades laborais também ficam difíceis, né? E aí vai criando todo esse contexto onde tudo fica difícil. E aí a gente fala, se ela deixa de fazer as coisas que são importantes para ela, como é que ela faz então para buscar, né, um tratamento? Se as coisas mais básicas vão ficando difíceis nesse contexto, né? Então é onde precisa muitas vezes entrar alguém para ajudar a sinalizar esses sinais, às vezes que estão ali claros. Tem pessoas às vezes que buscam em rede social. Hoje está em alta, né? A gente olhar os Instagrams. Então tem essas condições aí que faz a gente repensar sobre tudo isso. Já ouvimos relatos de pessoas que ela sinalizou fazendo uma festa de despedida. A pessoa achou que estava tudo bem, né, e fez uma festa de despedida e depois os entes queridos foram entender que aí o significado era uma festa de despedida. Então a gente precisa parar de achar que é só a tristeza que faz a pessoa, né, é só um sinal, é só a tristeza. Então é só a tristeza que faz a pessoa desistir da vida? Não, às vezes ela faz isso. Então não tem uma fórmula onde a gente tem que seguir, né, de achar que é só aquilo ali. Então só aquilo ali que é indícios de que a pessoa está desistindo da vida? Não. Porque aí o que a gente vai pensar de uma pessoa que faz uma festa, né, para se despedir? Então tem esses sinais assim que são bem pra gente, né, perceber assim. Mas é muito particular. Cada pessoa, muitas vezes, não existem sinais coletivos, né? Cada pessoa, ela demonstra de uma forma um sinal. Eu queria aproveitar esse gancho da questão da internet. O pastor Eliezer de Carvalho, recentemente, durante o uso da tribuna, ele, né, expôs a sua opinião. Tivemos aí recentemente a questão daquele influencer, o Felca, que colocou à tona aí a questão da adultização de crianças e adolescentes. E realmente isso tomou uma proporção muito grande, importante, né? Realmente chamou a atenção dos familiares, dos pais, para poder acompanhar o que os filhos andam consumindo na internet, enfim, o que eles estão vendo na internet. E você citou uma questão que é importante.
uma pessoa que, por exemplo, ela pode também dar esse sinal através da internet, com postagens, mensagens. Eu também queria a sua opinião no sentido de a internet pode influenciar nesse sentido com um conteúdo ruim, a chamada dark web, de repente a pessoa não está bem. Aí ela entra no site, um determinado site, vê uma mensagem que acaba, infelizmente, motivando ela a fazer algo pior. Isso tem essa influência também? Acontece casos onde as pessoas, ao absorver, consumir um conteúdo não muito bom, um conteúdo ruim, acaba desencadeando aí algo pior? Com certeza. Até mesmo porque a gente acha que nas redes sociais tem muitas pessoas que ela posta o que ela acha que a vida é linda, e tem muitas pessoas que acreditam que é tudo lindo, né? Sim. Viagens, né? Conhecer lugares maravilhosos, e aí até a pessoa se questiona por que nunca dá certo pra mim. Então, se a gente for ver hoje a mídia, ela tem os dois lados, né? O lado positivo, de trazer as informações, né? De trazer as campanhas, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque também tem muitas postagens negativas. Eu me lembro que quando a gente iniciou o CAPS, e que aí a gente começou esse movimento aqui em Tupã sobre o Setembro Amarelo, foi muito difícil pra gente, porque aí a gente via muitas postagens de pessoas ensinando formas de como tirar a vida. Então aí já é uma mídia negativa. Porque às vezes eu tenho a ideia, mas eu não tenho a formulação. E aí eu vou até a internet para buscar formas de como eu faço isso. Então aí já é uma forma negativa, né? Mas tem os dois lados. É tão difícil hoje a gente definir a mídia, né? Porque ela dispara um monte de informações, né? Um monte de contextos, e aí a gente tem o lado positivo, mas infelizmente ainda tem o lado negativo. Pastor, importante esse relato da Lígia, porque, o senhor, como eu falei, o senhor usou a tribuna recentemente para abordar esse tema, que é um tema realmente sério também, preocupante, mas também é uma forma da família acompanhar, né, um termômetro para ver se aquela pessoa está buscando ajuda, está pedindo ali um socorro com suas postagens, com o conteúdo que acaba postando. Isso aí também tem que ter um critério, tem que ter um cuidado, né? A gente não está falando aqui de censurar, não é questão de censura, mas de um cuidado especial, uma atenção especial nesse sentido também, né? Tanto para a questão, como o senhor disse recentemente, questão da adultização, mas também nesse caso aí, né, de uma pessoa que de repente está clamando por ajuda, está ali expondo, e de repente as pessoas passam desapercebidas e não percebem, né? Não acompanha, aquela pessoa precisa de ajuda, tem que ter um acolhimento, tem que ter um acompanhamento, um direcionamento. É verdade, Glaucio. Você começou com um assunto muito importante, né? Porque eu acho que nós, que não temos, às vezes, o problema, nós, às vezes, não conseguimos detectar. Então, nós temos que ter esse olhar sensível, nós temos que ter essa sensibilidade, né? Porque às vezes as coisas estão acontecendo dentro da nossa casa, com os nossos amigos, e a gente na correria da vida. Antes de vir para cá, eu estava conversando com uma pessoa, e ela falou para mim assim, não tenha pressa não. Eu falei, não, mas eu tenho um compromisso. Ela queria ficar conversando comigo, né? Então, e a gente na correria da vida, muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade para parar, para conversar, para dar atenção, para prestar atenção nos comportamentos das pessoas, e aquilo que a Ana Lígia estava falando, né, que o leque é muito grande. Então, a pessoa pode estar dando sinais em vários comportamentos, né, e a internet, eu percebo que hoje a internet se tornou uma ferramenta em que as pessoas elas acabam dando muitos sinais. Eu costumo dizer que a pessoa mostra quem ela é na internet. A pessoa geralmente ela se revela quem ela é na internet, né? E é tão interessante isso, né, que eu estava vendo uma reportagem outro dia, que o visto para a pessoa ir para os Estados Unidos, agora um dos critérios vai ser olhar as redes sociais das pessoas, porque elas se revelam e mostram quem elas são nas redes sociais, né? Então, mas é uma realidade, a gente tem que prestar atenção. Às vezes a gente vê uma postagem e a gente acha que é frescura, acha que aquela pessoa está querendo chamar atenção, querendo se aparecer, e às vezes a gente pode ser pego de surpresa, né, por não dar uma palavra amiga, parar um pouquinho para ouvir. Então eu acho que é muito importante a gente também falar das pessoas que têm o problema, mas falar também a respeito das pessoas que não têm o problema, para estar ajudando, né? Com certeza, pastor. Eu queria aproveitar e perguntar tanto para a Bárbara como também para a Ana Lígia.
Existem também fatores que podem desencadear essas emoções, enfim, esses pensamentos, como, por exemplo, eu já vi alguma coisa nesse sentido, que tem números aí que apontam, por exemplo, uma decepção amorosa, o término de um namoro. A pessoa fica mal e piora mais um pouco, ao ponto de fazer uma loucura com a própria vida. Quais seriam hoje os principais fatores que podem levar a pessoa a um momento delicado como esse? Por exemplo, questões de relacionamento, questões financeiras, questão de convivência familiar, né, nesse trabalho que vocês realizam no dia a dia, com essas abordagens, com essas entrevistas, quando vocês recebem aquela pessoa naquele momento. Assim, quais são assim, os principais fatores ou motivos que acabam desencadeando uma situação como essa? Como a Ana Lídia falou, né, são N fatores que podem levar a uma situação dessa. E o que para uma pessoa é uma situação que não tem mais saída, às vezes para outra já não é. Então, tem a desilusão amorosa, problemas familiares, e não é somente isso. A Ana falou, né, sobre, às vezes, alguma pessoa não demonstra o que está sentindo e comete realmente o suicídio. Mas tem outras que já vêm com um histórico depressivo, já vêm com um histórico familiar que não é estruturado, a família já não tem aquela estrutura, com problemas com pai, mãe, divórcio, e aí isso só vai fazendo aquele conjunto de situações se acumularem mais ainda para a pessoa chegar ao ponto de ter essa ideação. A Lídia quiser complementar também? A gente vê também o uso abusivo de álcool e droga. Às vezes ele, né, esse excesso faz a pessoa também ter essa oscilação de humor. Então, quando eu bebo, eu tô eufórico, tudo é lindo, né, mas a gente sabe que quando começa a passar o efeito, esse efeito ele tem uma cobrança. Então, se eu já não tô bem, se eu já tô passando por uma situação mínima, aquilo ali potencializa muito mais, muitas vezes até, né, a pensar em desistir da vida com as desilusões que eu já tenho no meu pacotinho ali emocional. Então faz, né, muitas vezes ter essa situação, e às vezes a pessoa só tá bebendo, não tem problema nenhum, porque ela nem se conscientiza que aquilo ali já tá virando um uso abusivo. Então a gente vê muitas situações dessa forma tá acontecendo sim, né? E aqui fica um alerta também, né, pastor? A família, quando, acredito, né, eu não sou da área da saúde, mas assim, a gente acaba estudando um pouco, e até porque o tema é muito sério e relevante. Mas, por exemplo, a família que tem uma situação ali, um membro da família que está passando por um momento difícil. Você deu um exemplo perfeito, a questão que é uma pessoa que bebe, né, influência do álcool ou drogas, e aí a família tenta ajudar, e ao tentar ajudar, aquela pessoa fica nervosa, fica brava, né? Eu não tenho que procurar ajuda, não, eu tô bem, e aí a família, de repente, até com medo, não vai em frente. Numa situação como essa, é importante a família, sim, insistir, buscar os órgãos competentes, as instituições que estão à disposição da população, para poder realmente, de uma forma ou de outra, e não no primeiro embate, já desistir de ajudar aquela pessoa. Acho que é importante a família insistir e buscar ajuda, sim. Sim, muitos aparecem lá sem o próprio paciente. Os familiares vão, relatam pra gente, a gente tenta fazer contato com o paciente, faz uma visita. Então existe isso bastante? Existe isso. Amigos nos procuram, olha, eu percebi que ele não tá bem, a gente tenta ligar, não quer conversar, se isola. E hoje em dia, esse negócio de internet, né? A gente fica muito cuidando dos filhos, essa fase de adolescente, os filhos estão ali no quarto, tá protegido, meu filho tá no quarto, tá protegido. Mas o que ele tá acessando na internet? Sim, consumindo ali. O que ele tá consumindo, né? Que tipo de site que ele tá visualizando, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso, porque hoje em dia o que mais tem aparecido para nós é adolescentes querendo tirar a própria vida. Então, nós estamos focando muito ali nos adolescentes, falando com eles, orientando a família, veja o que seu filho está assistindo, veja o que seu filho está acessando, controle isso, né? Conversas de WhatsApp, com quem que ele está falando, às vezes é de outro estado, outro país, e a pessoa não está ligada nisso, só está falando, meu filho está protegido, está dentro de casa, graças a Deus, e não foca no que ele está acessando ali.
Ana Lígia, aproveitando também, vamos continuar com esse exemplo. Uhum. Quando as pessoas, os familiares buscam ajuda, buscam ali o CAPS no caso, né, relatando um problema ali com um membro da família, se a pessoa se recusa a ir por livre e espontânea vontade, vocês vão até a pessoa, como que é o trabalho nesse sentido? Quando vocês recebem esse pedido de ajuda por parte da família ou dos amigos, como que vocês, no segundo momento, o que vocês, qual que é a conduta do CAPS nesse sentido? No CAPS, ninguém sai de lá sem ser atendido. Mesmo que o paciente não está presente, a gente acolhe a família, sim. Perfeito. E aí, geralmente, a gente sempre, toda decisão que nós vamos fazer, sempre em equipe. Então, eu nunca decido sozinha como psicólogo, a Bárbara como enfermeira e diretora. Então, a gente sempre toma as decisões em equipe, porque um fortalece o outro, porque nós profissionais também precisamos, né? Sim. E aí, a gente sempre oferta, indo fazer uma visita, né, de uma forma muito carinhosa. Esse trabalho a gente precisou fazer também, quando foi iniciado, né, aqui no CAPS, para pessoas entenderem e tirar aquela ideia de que era só cura com internação, né? Porque às vezes as pessoas têm esse receio. Não, eu não vou lá, não sou louco, não preciso, não quero ser internado. Então ainda existe muito grande esse tabu sobre essas condições. Então a gente oferta, a gente explica. Muitas vezes a gente próprio traz já a pessoa junto com a gente, né? E aí nisso aí a gente começa todo o trabalho de envolvimento do paciente com a família também. Pastor, olha que importante as pessoas entenderem né, o trabalho que o CAPS realiza em Tupã. E é um trabalho que não fica somente ali na pessoa, mas no acolhimento da família, dos amigos. Eles recebem essas pessoas, entendem ali a dificuldade, a dor que aquela família está passando, aquela preocupação que a família está passando, e aí vão até, no caso, se houver necessidade, vão até a pessoa. Olha como um trabalho é amplo, né? Um trabalho realmente humanizado, de atenção, de acolhimento. Isso é importante, porque, como nós dissemos há pouco, de repente aquela pessoa está passando por um momento tão difícil, tão complicado, querendo conversar, querendo desabafar, né? Então, de repente ela não tem essa iniciativa de buscar ajuda. Importante esse relato aqui da Lígia e também da Bárbara, esse comprometimento da equipe de ir até a pessoa, de entender, de ter um primeiro contato e, claro, trabalhando para que essa pessoa realmente aceite essa ajuda. Com certeza, é muito boa essa fala, né? Porque as pessoas às vezes têm um conceito errado do CAPS. Sim. Quando fala, a pessoa já pensa em internação. Acho que a primeira coisa que não vão querer me internar, me colocar numa clínica, e não é nada disso, né? É um caso extremo, que realmente houver uma necessidade. Então é importante quebrar esse tabu. Eu sempre envio, oriento muitas pessoas a procurar o CAPS, né? Como pastor, eu oriento as pessoas a procurar, porque hoje a gente tem que ter um entendimento, a gente tem que dar ajuda espiritual, mas ajuda profissional também. Eu falo, né, outro dia eu estava conversando com a pessoa e ela falou para mim, né, o problema dela era o vício, e ela falou para mim que ela já saiu do vício, estava bem, mas agora está voltando para o vício. Ela falou, eu não quero voltar, eu sei de onde eu saí, mas eu não estou conseguindo. E eu falei para ela, né, de Deus, falei para ela da fé, mas falei para ela, hoje tem muitos meios que você pode ter ajuda. Né? Falei para ela procurar o CAPS, falei para ela, hoje existe ajuda profissional, existe remédios que te ajudam, então existe muitos meios, você não precisa voltar, procure realmente ajuda. Então eu sempre tenho encaminhado as pessoas ali para o CAPS, porque a gente entende que esse olhar, né, essa questão mais profissional também ajuda muitas pessoas a buscar o caminho que às vezes ela não está encontrando sozinha, né? Sim. Então, parabéns, né, e é muito importante a gente ter profissionais nesta área, né, e ter no nosso município o CAPS, que eu tenho certeza que vocês têm ajudado muitas pessoas. Olha, estamos chegando na final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista, um programa com um tema muito importante e relevante, que é a questão, né, da campanha, né, do Setembro Amarelo, que visa orientar as pessoas, os familiares, sobre a questão do suicídio, que é uma realidade, uma triste realidade hoje no mundo. E temos aqui em Tupã o CAPS, que realiza um trabalho fantástico, né, que é o nosso Centro de Atenção Psicossocial. E no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho também da importância de outras entidades, órgãos do município, para poder auxiliar o trabalho do CAPS. O pastor usou aqui um exemplo fantástico, né, ele como também pastor, né, eu tenho certeza que a igreja ali, né, em momentos durante o culto também
passe uma mensagem positiva, de acolhimento. De repente a pessoa está buscando ali na igreja, né, de repente uma palavra de esperança, de conforto. Então, quer dizer, outras entidades também podem colaborar nessa junção, nessa união, né, junto ao CAPS, para poder realmente acolher essas pessoas, ajudar essas pessoas que estão pedindo ajuda, né, estão gritando por ajuda. Então, daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai falar também dessas parcerias que o CAPS tem aqui em Tupã, né, de otimizar essas parcerias, de criar novas políticas aí também para poder realmente acolher com muito carinho essas pessoas que estão com problemas, de repente, né, com angústias, com tristeza, e para que elas sejam acolhidas e que realmente, né, valorize a sua vida, né, que saia desse problema difícil que ela esteja passando, esse momento ruim que ela esteja passando, e realmente priorize a vida acima de tudo. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.